episódio começa com o Lucas surpreso que o dono do restaurante é o cara do café que ele havia aplicado há alguns dias atrás. Então Nathaniel, sendo gentil, fala: Lucas Fanny, certo? Eu estava esperando você. É um prazer conhecer. Meu nome é Nathaniel. Eu sou o dono do restaurante. E Nathaniel complementa falando que ele vai auxiliar o Lucas durante essa semana. Luca fica totalmente em choque. Ele começa a pensar nessa imaginação, falando que vou dar o fora daqui. Como em milhões de pessoas no mundo, ele tinha que ver logo o cara que ele ficou no café. E ele fala que ele não vai trabalhar lá nem fudendo. E ele sai correndo. Mas ele voltando pra realidade, ele vê que ele não tem muita opção. Ele precisa de um trabalho. E ele segura a mão de Nathaniel e fala: o prazer é meu. As funcionárias aparecem e falam alguma coisa no ouvido do Nathaniel. E ele fala que ele já vai agilizando as situações com o Lucas. Então o Nathaniel faz o gesto com a mão, mostrando a escadaria, falando: vamos, Lucas, venha comigo. Ele fala que ele vai mostrar e explicar algumas coisas pro Lucas durante o caminho, tá? Que ele vai levar ele pro vestiário pra começar o primeiro dia dele. O Lucas fala: tudo bem, certo. Nathaniel fala sobre o currículo de Lucas, já que ele não tem nenhuma experiência e tal. E o Nathaniel fala que como é o primeiro dia dele, ele vai começar pela parte da lousa primeiro, já que é o ritmo mais tranquilo nesse momento pra ele, já que ele não quer sobrecarregar ele nesse momento, já que ele é novo, né? E durante a semana ele vai mostrar pra ele como são as outras tarefas no restaurante. Mas o Luca não tá ouvindo nada que ele tá dizendo, ele tá prestando atenção em seus próprios pensamentos, falando se o Nathaniel lembra ou não dele ainda, daquela situação no café. E Nathaniel continua falando sozinho, falando sobre a carga de horário, de trabalho, de fechamento do estabelecimento, e o Luca tá só pensando que ele não quer nem saber daquele dia mais. Mas ele tá se sentindo incomodado do Nathaniel não se lembrar do que aconteceu naquele dia ou ter comentado sobre aquela situação no café. E ele tá sentindo a gastrite dele começar a roer o estômago dele. Lucas, andando tão diretamente, acaba batendo em Nathaniel, na costa de Nathaniel. E ele fica sem jeito, falando: foi mal. Nathaniel se vira pra ele e pergunta se tá tudo bem, já que se ele tem alguma dúvida sobre o trabalho. Lucas finge que entendeu tudo e que já tá pronto, mas ele não entendeu merda nenhuma. Então Nathaniel aponta para um armário número 5 e fala que lá tá os uniformes novos e que fica no armário coletivo e que ele poderia ver se algum serve nele. Luca fala: beleza, enquanto Nathaniel ficou encarando com um olhar meio enigmático. Lucas olha para Nathaniel e fala: tem alguma coisa que você queira dizer? Porque você tá me encarando muito e tá me deixando ansioso. Nathaniel fala: não tenho nada. Luca fala: saquei. Nathaniel fala: bom, eu acho melhor eu ir indo em frente. Fique sabendo que algumas pessoas saem correndo quando ficam nervosas. Ele literalmente falou pro Lucas que ele lembra da situação do café nessa frase. O Lucas fala: o quê? Nathaniel fala: quando você terminar de se trocar, pode descer. É no primeiro piso. Nathaniel sai deixando o Lucas pensando sobre a situação. Continua. Aviso: esse episódio especial tá fora dos acontecimentos atuais da história. O episódio se inicia com Luca falando: fala sério, pra mim já deu. Eu nunca mais quero olhar na sua cara. Nathaniel se vira até Lucas e fala: Luca, e puxa ele carregando ele, né? Luca grita: me põe no chão agora. Eu te odeio, me solta. Nathaniel fala: eu também te amo. E isso acaba desmontando Luca. O episódio 6 começa no fim da tarde, na frente do restaurante. Lá dentro, uma cliente fala: com licença, poderia trazer uma garrafa pra gente? Lucas, super educado, fala: claro, já venho. Então ele traz a garrafa e a menina fala: nossa, eu nunca te vi aqui, você é novo. Luca fala que ele começou a trabalhar essa semana no restaurante. A garota começa a falar que ela vai vir com mais frequência e que ela não é todo dia que se vê uma beldade como o Luca. Luca começa a sorrir, meio sem jeito, e fala: com licença. Lucas começa a pensar que só se passaram 4 dias de trabalho até o momento e ele já quer pedir demissão. No primeiro dia ele quebrou as louças, no outro dia ele errou os pedidos do cliente, no terceiro dia ele acabou molhando um cliente com algum líquido e ele percebe que a vida de CLT não é pra ele, já que ele é péssimo em quase tudo. E pra piorar o que tava ruim, de repente Nathaniel chama o Luca pra ele ajudar na cozinha. Ele sente que o Nathaniel tá tentando tirar ele dos trilhos de propósito. Então ele vai pra cozinha, acompanhando Nathaniel. Nathaniel começa a demonstrar como se corta os legumes, já que é pra cenoura, pra alguma coisa. Lucas fala que é algo simples e que ele não precisa ficar explicando pra ele como se ele nunca tivesse segurado uma faca na vida. Nathaniel fala: claro, dá pra ver que você é bastante experiente mesmo. Nathaniel fala se ele quer tentar cortar os legumes. Luca fala: claro, tudo bem. Então ouve-se um grito e a outra funcionária chamando Nathaniel pra algo muito importante
mãe. Nathaniel fala pro Lucas tomar cuidado, pra ele não acabar se machucando com a faca. E o Lucas fala que ele não é mais criança e que ele vai tomar cuidado, que ele já poderia ir lá com a funcionária. Lucas fala com a faca falando só eu e você agora. Lidar com Nathaniel para Lucas é mais cansativo do que o trabalho. Em um certo dia, durante o expediente, o Nathaniel comprou um café específico que o Lucas gosta. E isso acabou, tipo, fazendo ele ficar pensando, reflexivo sobre tudo o que ocorreu do café, né? Que o Nathaniel tá ficando muitas vezes muito perto dele e que às vezes ele não respeita o espaço pessoal dele. Enquanto o Lucas tá cortando os legumes, ele começa a pensar que talvez esteja acontecendo algo errado, que ele não saiba o que realmente está acontecendo, sabe? Já que o Nathaniel não falou nada sobre aquele dia, o Lucas fala que deveria estar se sentindo aliviado, mas, tipo, ele queria poder esclarecer essas coisas, sabe? O Lucas começa a duvidar da sua própria mente, já que ele que é irritante, tipo, ser esquecido por alguém, e que o Nathaniel pode ser outra pessoa, não a pessoa que ele conheceu no café. Ele começa a teorizar várias coisas na mente dele. E o Lucas tem um deslize nos pensamentos falando: o Nathaniel é tão bonito quanto aquele cara. O Lucas fica surpreso por ter achado o Nathaniel muito bonito. Ele percebe que a situação tá enlouquecendo ele 100%. Enquanto o Lucas estava suspirando sobre a situação, de repente Nathaniel aparece em suas costas e fala: você tá suspirando bastante hoje. Tudo bem, Heitor? Lucas acaba cortando o seu dedo e o episódio termina nisso. Continua.